O Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta. Artigo 1º. Fica proclamada, provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. Artigo 2º. As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Da proclamação da República. Em novembro de 1889, Dom Pedro II foi convidado a se retirar por um golpe militar que contou com o apoio de diversos setores da população civil para substituir a monarquia por uma república. Em novembro de 1889, foi uma verdadeira traição. O que aconteceu em 1889 foi um golpe. O exército queria uma república, mas não qualquer tipo de república. O exército queria uma república em que ele próprio tivesse bastante poder. Era um estilo positivista de república. E o exército teve muito êxito nisso. Tanto que eles foram os protagonistas dessa operação. O Deodoro da Fonseca é membro do exército. E ele é o líder de todo esse movimento aí. Então os militares é o primeiro setor social que a gente tem que lembrar que está contra o Dom Pedro II. Mas não são os únicos que estão contra. Uma galera que apoiava forte o Dom Pedro II era a galera que produzia café. Os grandes fazendeiros de café do Sudeste, principalmente do estado de São Paulo, eles tinham dinheiro demais. E esses caras, com todo esse dinheiro, apoiavam o Dom Pedro II até o dia que o Dom Pedro II, vendo todo aquele rebuliço no país, ele autoriza a filha dele lá a assinar a Lei Áurea. E aí vem a abolição da escravatura, da escravidão. Claro que sempre a gente vai ver nos livros que é como se fosse assim uma decisão do próprio imperador e da princesa Isabel, quanto que a gente sabe que teve muita luta para que essa abolição acontecesse. Mas aí é tema de outra aula. O importante é lembrar que os fazendeiros do café, que tinham um monte de escravos, a partir do momento que esses escravos são libertos, os fazendeiros falam, ok, vocês libertaram nossa propriedade. Cada escravo era muito caro. O preço mais ou menos de um carro 0 km hoje em dia. Então imagina um cara que tem 100 escravos. Vê os seus 100 escravos indo embora. O fazendeiro fica maluco. E aí ele fala com Dom Pedro, você vai me indenizar? Você vai me pagar algum dinheiro para repor essas peças, né? Já que o escravo, a pessoa que era escravizada era vista como uma ferramenta. Vai ter reposição? Não vai. Não teve indenização para esses fazendeiros. Os escravos foram libertos e os fazendeiros que encontrassem novas formas de conseguir trabalhadores. Com isso, o Dom Pedro II perdeu um apoio importantíssimo, que é dos fazendeiros de São Paulo, os caras que mais tinham dinheiro no país. O caso que acabou por prevalecer na República Velha foram os interesses dos setores civis que apoiaram a queda da monarquia, em especial os cafeicultores paulistas. Negociando com as elites agrárias de outros estados, principalmente em Minas Gerais, eles se consolidaram como o grupo econômico mais influente do país. A época foi marcada pelo coronelismo, política dos governadores, política do café com leite, formas de governar que eram essencialmente tentativas de manter o povo afastado das decisões políticas por meio de acordos entre as elites rurais de cada estado. Quer dizer, passados os primeiros anos da República, a federação prometida nas estrelas da bandeira nacional se concretizou e a autonomia dos estados fortaleceu o poder das oligarquias rurais. O progresso prometido na bandeira também veio, mas se concentrou principalmente no sudeste do país, em especial nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, que passaram a ostentar edifícios grandiosos, sistemas de transporte e telecomunicações modernos e indústrias tocadas por trabalhadores brasileiros e estrangeiros. República Velha. É assim que nós chamamos o período que vai de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro proclamou a República, até a Revolução de 1930, que modificou o jogo de poder que dominava o Brasil. A República Velha foi de 1889 até 1930. Ela pode ser dividida em duas fases. A militar, que durou de 1889 a 1894, e a oligárquica, que foi de 1894 a 1930. A fase militar também é chamada de República da Espada. É uma outra maneira de falar de uma fase comandada por militares. Esta fase durou até 1894. O primeiro presidente militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo que proclamou a República.
Ele ficou sendo presidente provisório e logo depois foi eleito pelo Congresso Constituinte. O seu governo durou pouco. Muito autoritário, Deodoro resolveu fechar o Congresso e foi deposto. No seu lugar assumiu o vice-presidente de Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, em 1891. Ordem e progresso. O que isso quer dizer mesmo? Para os positivistas, era tratar bem da população, estabelecendo direitos como saúde e educação. Mas os positivistas não davam muita importância aos direitos políticos, como o voto e a organização partidária. Quer dizer, os positivistas eram democratas, mas não muito. E os positivistas ainda arrumaram brigas com outros grupos do Congresso Constituinte, os conservadores liberais e os republicanos radicais. Vamos ver no que deram essas brigas. Além dos positivistas, o Congresso era formado pelos conservadores liberais. Os conservadores liberais eram maioria e representavam os fazendeiros de café. Defendiam os interesses e privilégios dos donos de terra, dos negociantes e banqueiros. Foram os conservadores liberais que batizaram oficialmente o país com o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. O terceiro grupo, liderado por Silva Jardim e Lopes Trovão, era o dos republicanos radicais. Os republicanos radicais lutavam pelos direitos civis e políticos do povo. Queriam que o Estado fornecesse saúde e educação gratuitas e terras para todos. Para os conservadores, esse grupo era exaltado, idealista e inimigo da ordem. Eu estava aqui olhando como essas brigas no Congresso afetaram o resto do país. Com a proclamação da República, as províncias passaram a se chamar estados. Ganharam autonomia, isto é, podiam organizar suas próprias constituições. No Rio Grande do Sul, havia um conflito entre os positivistas e os liberais. Um conflito tão sério que acabou em revolução, a Revolução Federalista. As brigas entre os positivistas, os conservadores liberais e os republicanos radicais explodiram para valer no Rio Grande do Sul. Lá arrebentou a Revolução Federalista. Federalismo é a forma de governo pela qual diversos estados se reúnem numa só nação, mas conservando sua autonomia. Pois a Revolução no Rio Grande do Sul queria justamente isso, que o Estado tivesse mais poder de decisão sem depender tanto do presidente. Os revolucionários defendiam o parlamentarismo, onde o poder do presidente é dividido com o Congresso, ou seja, os parlamentares. A Revolução Federalista foi sangrenta e alcançou até o Rio de Janeiro. No Rio, na Baía de Guanabara, houve a Revolta da Armada. O presidente Floriano Peixoto ganhou o apelido de Marechal de Ferro. Dá para adivinhar por quê? Foi porque ele se aliou aos republicanos conservadores liberais e, com a ajuda deles e do exército, acabou com a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Conseguiu consolidar o novo regime e garantiu a sua sucessão. Elegeu como novo presidente um representante da oligarquia cafeeira, Prudente de Moraes, em 1894. Este aqui é Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República. Agora nós passamos da fase militar para a fase oligárquica. Oligarquia, você sabe, é o governo de poucas pessoas, pertencentes a um mesmo partido, classe ou família. Oligarquia, substantivo feminino. Governo de poucas pessoas, pertencente a um mesmo partido, classe ou família. Predomínio de uma facção ou grupo na direção dos negócios públicos. Por que fase oligárquica? Porque um novo equilíbrio de forças estava acontecendo. Os representantes dos fazendeiros de café, que eram maioria no Congresso, apoiaram Floriano Peixoto. Como recompensa, ganharam a presidência. Prudente de Moraes era paulista e ficou conhecido como pacificador, porque anistiou os rebeldes da Revolução Federalista e da Revolta da Armada. Mas, na verdade, Prudente de Moraes não foi tão pacífico assim. Foi durante o governo dele que aconteceu a Revolta de Canudos. No Arraial de Canudos, na Bahia, havia um povoado com 20 a 30 mil habitantes. O líder do povoado era Antônio Conselheiro. Conselheiro era um líder religioso e queria a volta da monarquia.
O governo republicano mandou para Canudos uma expedição de mais de 8.000 homens. O arraial foi arrasado a ferro e a fogo em 1897. Em 1898, o novo presidente, Campos Salles, assume um país falido. O tesouro havia se esgotado com os gastos das campanhas militares. Campos Salles conseguiu recuperar as finanças do país. Fez uma administração rígida, com muito sacrifício do povo, mas reforçou o domínio das oligarquias, inaugurando a política dos governadores, que funcionava da seguinte maneira. O presidente favorecia os governadores dos estados. Os governadores dos estados favoreciam os coronéis, que por sua vez garantiam o voto dos governadores e dos presidentes. E assim, uma mão lavava a outra. Você deve estar imaginando que já viu isso em algum lugar, não é? Bom, mas se em matéria de política o país mudava pouco, na área das ciências e tecnologia o Brasil se modernizava. Paris, França, 1898. Santos Dumont encanta a cidade de Paris com seus balões tripulados. Chega ao Brasil uma nova maravilha, o cinema. São Paulo, 1900. Inaugurada a primeira linha de bondes elétricos. O sucessor de Campos Salles foi Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906. Fez um governo de grandes reformas e grandes polêmicas. Vamos ver algumas dessas reformas. Rodrigues Alves modernizou a cidade do Rio de Janeiro. Construiu a Avenida Central, que hoje se chama Avenida Rio Branco. Nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para lutar contra a febre amarela, eliminando águas paradas e cuidando do lixo que dava origem a mosquitos e ratos. A varíola, outra doença comum na época, foi combatida pela vacina. Essas reformas todas tinham um outro lado. Não havia uma preocupação em preparar a população para elas. Vamos ver como a população reagiu. Só para construir a Avenida Central, demoliram 1.681 casas e cortiços. Quase 20.000 pessoas tiveram que se mudar para os subúrbios ou para os morros. Um desses morros, chamado Favela, acabou emprestando o nome para os agrupamentos de barracos que nós conhecemos hoje. Os processos de urbanização, de industrialização e de incorporação massiva de imigrantes no mercado de trabalho. Quando a gente fala de urbanização no Brasil, a primeira coisa a lembrar é que a novidade não estava na existência das cidades. A novidade estava na aceleração do seu crescimento e nas profundas transformações urbanísticas, econômicas, sociais e culturais que elas sofreram. Na época da proclamação da República, o Rio de Janeiro não só era a capital do Brasil, como era também o maior núcleo urbano, com cerca de 520 mil habitantes em 1890. Durante a República Velha, a população da cidade mais que dobrou, atingindo mais de 1.100.000 habitantes em 1920. Foi no Rio de Janeiro que se estabeleceram a primeira rodovia, as primeiras linhas de telégrafo e de telefone, as primeiras instalações elétricas ainda no período imperial. Nesse período, o Rio de Janeiro sofreu com diversas epidemias, passou por graves conflitos sociais e políticos e teve sua área central inteiramente reformada, não sem expulsar violentamente moradores de cortiços para dar lugar a uma cidade com ares europeus. E esses moradores foram para os morros e vocês já sabem o que aconteceu. Mas tanto o crescimento populacional quanto as tentativas de europeizar as cidades não eram peculiaridades do Rio de Janeiro. O Brasil passou, naquele contexto, por uma aceleração em seu processo de urbanização que envolveu profundas reformas, especialmente nas capitais dos estados. A população também dobrou entre 1890 e 1920 em cidades como Fortaleza e Recife, que receberam principalmente a população que deixou o campo, em razão das secas e da concentração de terras que vinham ocorrendo nos sertões desde fins do período imperial. Em outros lugares, o crescimento foi ainda mais acelerado. Chegaram a triplicar em Porto Alegre e a quadruplicar em Belém no mesmo período. No caso de Belém e também de Manaus, a modernização e a europeização foram custeados com o dinheiro da produção de borracha. Porém, na década de 1910, a concorrência de novas áreas produtoras levou à ruína desse setor econômico, que deixou como herança obras luxuosas como o Teatro Amazonas em Manaus. Outras cidades foram planejadas e construídas nessa época, como é o caso de Belo Horizonte, que foi fundada em 1897 para ser a nova e moderna capital de Minas Gerais. Mas nada se comparou ao crescimento da cidade de São Paulo, onde a população
população multiplicou por 9 entre 1890 e 1920. Quer dizer, em 30 anos, São Paulo deixou de ser uma cidadezinha interiorana de 65 mil pessoas para se tornar uma metrópole de 580 mil habitantes. A explicação para o crescimento ultra acelerado de São Paulo está no sucesso da cafeicultura, que havia se expandido primeiro pelo Vale do Paraíba para depois tomar grande parte do oeste paulista. O aumento da demanda por café estava ligado à Revolução Industrial e ao crescimento das cidades na Europa e nos Estados Unidos. Isso porque a cafeína é um estimulante que permitia que os operários das fábricas e demais trabalhadores se mantivessem acordados e atentos durante suas intermináveis jornadas. Na elite brasileira, o padrão ideal de civilização vinha da Europa. E na Europa havia interesse em defender a teoria da inferioridade dos povos não brancos. O nome desta teoria era darwinismo social e tentava reforçar cientificamente o preconceito racial. Essa teoria racista servia aos interesses dos países industrializados da Europa. Quer dizer, após o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil em 1850, diversas iniciativas foram tomadas para que o crescimento da economia agrária não fosse comprometido pela falta de mão de obra. Mas para além da preocupação com o suprimento da força de trabalho, havia outras motivações para essas políticas. Motivações que tinham mais a ver com os sonhos de progresso do que com as demandas da economia. Motivações baseadas em concepções racistas sobre a nação brasileira. Para entender essas políticas de branqueamento, é preciso retomar aquele modelo europeu de civilização e de progresso. Como a gente viu, esse modelo de sociedade industrial moderna, identificado com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, era admirado por pessoas que viviam em diversas partes do mundo. Em torno deste modelo surgiram teorias que viam o progresso econômico, técnico e científico da Europa não como fruto de fatores históricos, mas como resultado de uma superioridade racial dos brancos europeus. Durante o século XIX, ideias desse tipo ganharam força, pois serviam para legitimar o domínio dos estados europeus sobre as colônias na África, na Ásia e na Oceania. Mas as ideias de superioridade racial também vinham a calhar em outros cantos do mundo. Por exemplo, o Japão e a Turquia, que passaram por processos de modernização inspirados na Europa, desenvolveram teorias racistas peculiares com relação aos povos que procuraram dominar. No Brasil, o preconceito relacionado à cor de pele já existia muito tempo antes dessas teorias aparecerem, fruto de mais de 300 anos de regime escravista. Então, o que as teorias racistas do século XIX trouxeram de novo para o Brasil não foi nem o preconceito e nem a desigualdade que já existiam, mas explicações que na época eram aceitas como científicas para que o preconceito e a desigualdade continuassem existindo. Foi falado um pouco disso no vídeo sobre o naturalismo, confiram aqui na descrição. Os imigrantes europeus eram incentivados a entrar no país, enquanto os povos não europeus eram muitas vezes barrados, como aconteceu no caso dos chineses. E isso para que o Brasil do futuro fosse mais branco que o Brasil do presente, numa concepção de nacionalidade que inferiorizava não só imigrantes de fora da Europa, mas também as pessoas que não eram brancas como um todo, mesmo aquelas que tinham nascido no Brasil. A ideia de branqueamento se ligava à crença de que o progresso científico permitia aperfeiçoar as supostas raças. Assim como a seleção genética permite desenvolver frutos maiores e mais saborosos, acreditava-se que as nações podiam ser melhoradas pela seleção de suas raças. Então a política de branqueamento se baseou nas mesmas teorias que na Europa serviam para justificar o imperialismo e que depois serviram de fundamento para o nazismo alemão. Na verdade, a política de branqueamento não só reforçou os preconceitos que já existiam num país recém-saído da escravidão, como resultou em novas barreiras à igualdade, dificultando a entrada de descendentes de africanos e indígenas no mercado de trabalho. As populações não brancas eram inferiores. Aí vinha um problema para os intelectuais que adotavam essas ideias aqui no Brasil. Qual seria esse problema? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Eu sei qual é esse problema. Claro, nós brasileiros somos um povo mestiço. A maioria da nossa população não é branca. Como então as elites poderiam civilizar a população se a população não era branca e, portanto, não era considerada? Será que não apareceu ninguém para criticar esse racismo? Apareceu gente que criticou esse racismo, sim. Um dos mais importantes críticos do racismo foi Alberto Torres, político e jurista fluminense. Ele escreveu: as diversas variedades humanas, habitantes do nosso solo, são capazes de atingir o mais alto grau de aperfeiçoamento moral e intelectual atingido por qualquer outra raça. Monteiro Lobato também defendeu sua gente.
Ele ficou famoso por ter escrito os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo e por ter inventado o caipira Jeca Tatu. Jeca Tatu era um preguiçoso que obedecia à lei do menor esforço. Mas o próprio Monteiro Lobato ficou de bem com Jeca Tatu em outro livro que escreveu, Urupês. Nesse livro, ele disse: "Eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. São elas que te fazem papudo, feio, molenga, inerte. Tens culpa disso? Claro que não. És tudo isso sem tirar uma vírgula. Mas ainda és a melhor coisa desta terra." Monteiro Lobato entendeu que o problema do homem do campo era social e não racial. A partir daí, passou a defender o saneamento como bandeira da salvação nacional. Saneamento quer dizer ensinar e praticar higiene, tornar a vida sadia. E agora, vamos voltar aos nossos presidentes e seus governos. O paulista Rodrigues Alves saiu, entrou o mineiro Afonso Pena, em 1906. Começa então a época da política café com leite. Você se lembra daquele samba de Noel Rosa? Pois é, na política do café com leite, Minas e São Paulo se juntavam para apoiar um único candidato à presidência da República. Afonso Pena protegeu a indústria nacional subindo os impostos sobre importações. Os imigrantes estrangeiros, no entanto, continuaram a ser bem recebidos. Vieram os primeiros japoneses e milhares de sírio-libaneses. Durante o governo de Afonso Pena, 2 brasileiros brilharam na Europa, Santos Dumont e Rui Barbosa. Paris, França, 1906. Santos Dumont consegue voar em torno da Torre Eiffel com um aparelho mais pesado do que o ar. É o 14 bis, o primeiro avião. Haia, Holanda, 1907. O baiano Rui Barbosa representa o Brasil na Conferência da Paz. Essa conferência estabeleceu a Corte de Arbitramento, que funciona assim. Quando 2 países se desentendem, chamam delegados de um terceiro país para arbitrar, ou seja, resolver a questão. Desse modo, é possível evitar uma guerra. O presidente Afonso Pena não chegou ao final de seu mandato. Morreu em 1909. O vice de Afonso Pena era Nilo Peçanha. Nos seus 17 meses de mandato, Nilo Peçanha tentou fazer um governo sob o lema Paz e Amor. Criou o Serviço Nacional de Proteção ao Índio, dirigido por Cândido Rondon. Mas as coisas não correram como ele esperava. Nilo Peçanha foi atacado pelos 2 candidatos à presidência, o Marechal Hermes da Fonseca e o já famoso Rui Barbosa. Os 2 candidatos começaram uma campanha agressiva e, como toda campanha eleitoral, o importante era atacar quem estava no poder. Pela primeira vez, o Brasil viveu o clima de campanha eleitoral, como nós conhecemos hoje. Os eleitores se dividiam entre os hermistas, que apoiavam o Marechal Hermes, e os civilistas, que apoiavam Rui Barbosa, que não era militar. Apesar da intensa participação popular, as eleições foram fraudadas, como todas as outras. Ganhou o Marechal Hermes da Fonseca, em 1910. Uma semana depois, começaram a estourar revoltas. Em 1910, estourou a Revolta da Chibata e houve o levante do Batalhão Naval no Rio de Janeiro. Os marinheiros lutavam contra os castigos corporais representados pelo chicote ou chibata. Foram reprimidos, fuzilados e deportados. As revoltas continuaram em Recife, Pernambuco e Salvador, na Bahia. Desta vez porque o presidente Hermes e seu braço direito, o senador Pinheiro Machado, tentaram derrubar oligarquias regionais que não apoiavam o poder central. Começou a Revolta do Contestado, numa região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. E em Juazeiro, no Ceará, os sertanejos também se rebelaram. Esse governo tão agitado fez com que o Marechal Hermes fosse criticado e achincalhado pela imprensa e pela opinião pública. Mas o governo hermista também teve os seus momentos mais leves, como vamos ver.
Hermes da Fonseca ficou viúvo e se casou com Nair de Tefé, famosa por ser a primeira mulher caricaturista da imprensa brasileira. O Marechal também recebeu no palácio a maestrina Chiquinha Gonzaga, que apresentou uma nova dança, o corta-jaca. A dança foi considerada indecente e escandalizou a sociedade. Muito bem, depois de Hermes da Fonseca, outro mineiro chegou à presidência, Venceslau Braz. Seu governo não foi fácil. Teve guerra, greve e peste. Uma das guerras aconteceu aqui mesmo no Brasil, a do Contestado, que só terminou em 1916. A outra guerra durou exatamente o tempo do governo de Venceslau, a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, São Paulo faz a primeira greve geral do país. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918 e envolveu os Estados Unidos e grande parte da Europa. A indústria já tinha passado por alguns breves momentos de desenvolvimento no Império, com destaque para a siderurgia e para as ferrovias, mas seu crescimento ganhou um impulso muito maior após 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu basicamente por duas razões. Primeiro, porque a Europa, que até então abastecia o mercado brasileiro com produtos industrializados, voltou sua economia para a guerra, tornando-se incapaz de suprir a demanda brasileira, obrigando o Brasil a substituir as importações por produtos nacionais. Com isso, os preços desses produtos aumentaram e passou a ser muito lucrativo ocupar o espaço deixado pelos europeus. Além disso, a guerra impulsionou ainda mais a produção agropecuária no Brasil. Afinal, milhões de soldados mobilizados significam milhões de bocas para alimentar. Com as vantagens trazidas pela conjuntura de guerra na Europa, a indústria ganhou dimensões até então inéditas na história do Brasil. De acordo com os censos feitos na época, entre 1912 e 1920, o número de trabalhadores empregados nas fábricas quase dobrou no país, passando de 144 mil para 275 mil operários. Dentre outras coisas, eram produzidos tecidos, roupas e alimentos industrializados. Em São Paulo, a própria identidade cultural se transformou radicalmente. A elite agrária de São Paulo, que passou a investir também na indústria e em outras atividades urbanas, elaborou então um discurso que colocava a cidade e o estado como a terra do progresso, da indústria e do trabalho. Diziam que São Paulo era a locomotiva da nação, na verdade dizem até hoje. E essa ideia servia para legitimar o predomínio paulista na política da República Velha e as pretensões de ampliar esse predomínio cada vez mais. O que essa ideia encobria era o fato de que o impulso tomado pela locomotiva paulista não vinha de uma disposição natural ao trabalho por parte de seus habitantes. Seu impulso vinha de uma convergência de fatores que incluíam o sucesso da cafeicultura escravista no Império, a influência política dos barões de café desde então, os resultados satisfatórios das políticas imigratórias e assim por diante. Enfim, gente de toda parte que contribuiu, tanto quanto os descendentes de africanos, de portugueses e de indígenas que já viviam por aqui, para a construção física e simbólica da cidade e do país que passaram a habitar. Apesar de ter declarado guerra ao Império Alemão, a participação do Brasil foi modesta. Limitou-se a dar apoio com alimentos e matérias-primas e poucos brasileiros lutaram realmente. A peste que assolou o mundo no final da guerra foi a gripe espanhola. Só na cidade do Rio de Janeiro morreram cerca de 6 mil pessoas. Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente de 1902 a 1906, foi eleito pela segunda vez, mas como aconteceu com o presidente Tancredo Neves em 1985, não chegou a assumir. Já com 70 anos de idade e enfraquecido pela gripe espanhola, Rodrigues Alves morreu antes de tomar posse. O seu vice, o mineiro Delfim Moreira, assumiu por 8 meses até se realizarem novas eleições. Você se lembra da política café com leite, que elegia um presidente paulista e outro mineiro alternadamente? Pois ela não funcionou na sucessão de Delfim Moreira. As oligarquias resolveram apoiar um candidato de outro estado. O nosso velho amigo Rui Barbosa mais uma vez se candidatou à presidência e mais uma vez não se elegeu. É a mesma velha história. Nas capitais, onde as pessoas tinham mais liberdade, dava Rui. No interior, os coronéis elegiam quem eles queriam. Isso mesmo, e o eleito desta vez foi o paraibano Epitácio Pessoa. Começava a crise da dominação oligárquica. Os tempos estavam mudando. O Brasil aos poucos vai tomando pé no novo século. Rio de Janeiro, 1920. É criada a primeira universidade brasileira. Aparecem as primeiras feministas lutando pelo direito de voto das mulheres.
Durante o governo de Epitácio Pessoa, os militares tentaram se rebelar. A revolta foi sufocada e prenderam Hermes da Fonseca. Por isso, houve um levante dos tenentes no Forte de Copacabana. 18 tenentes do Forte de Copacabana saíram à rua para enfrentar as tropas governistas. Na luta, só 2 sobreviveram. O movimento ficou conhecido como dos 18 do Forte e atraiu a simpatia da população, aumentando a oposição ao governo oligárquico. E em 1922, continuando a política café com leite, foi eleito mineiro Arthur Bernardes. Mas a oligarquia já não era mais a mesma. Bernardes só conseguiu governar até 1926, censurando a imprensa, colocando a polícia como força repressora e intervindo nos estados. A maior parte do governo, Bernardes manteve o país sob estado de sítio. Estado de sítio é a suspensão por um tempo de direitos e garantias do cidadão. Revolta no Rio Grande do Sul, militares rebeldes em São Paulo, repressão. Para evitar que a população fosse prejudicada por tanta violência, os revoltosos deixaram as cidades e formaram a Coluna Prestes, que percorreu o país durante 3 anos. E o último presidente da República Velha não era paulista nem mineiro. Washington Luiz era de Macaé, estado do Rio de Janeiro, mas havia feito carreira política em São Paulo, estado do qual foi presidente. Representava, assim, a continuidade da política café com leite. Subiu ao poder em 1926. O lema de Washington Luiz foi governar é abrir estradas. Construiu a estrada que liga Rio a São Paulo. No final de seu governo, houve uma crise econômica internacional. O preço do café despencou. A oligarquia cafeeira faliu e com ela foi a República Velha. Em 24 de outubro, a Revolução de 1930 depôs o presidente. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós voltamos a falar da posição da elite que achava que o problema da população brasileira era racial. E vimos também que havia intelectuais que defendiam a população. Para eles, o problema era que a elite no governo não atendia às necessidades do povo. O problema era social. Depois, acompanhamos os presidentes da fase oligárquica, onde quem dava as cartas era a oligarquia do café. Vimos também que, com o tempo, alguns setores da sociedade foram se rebelando contra o poder das oligarquias, terminando por depor o presidente com uma revolução. E que tudo isso aconteceu porque o mundo mudava. A República Velha, como o próprio nome diz, não se adaptou à evolução cultural e social do país e do mundo. Parte do povo era formada por imigrantes. Imigrantes são aqueles estrangeiros que deixam seus países de origem para ir morar em outro lugar. No caso, para vir tentar a sorte no Brasil. No início do século XX, os trabalhadores das cidades eram principalmente imigrantes europeus. Eles chegaram a representar 92% da população de trabalhadores do estado de São Paulo. Esses imigrantes vieram ao Brasil em busca de terra e de trabalho. Na Europa, terra e trabalho era justamente o que mais faltava a essas pessoas. Os imigrantes se integraram facilmente à vida em nosso país. Eles se misturaram com os brasileiros e ajudaram a formar a cara do Brasil de hoje. Pois é, mas tantas mudanças e modernidades não passaram em brancas nuvens. Na aula de hoje nós vamos ver como o povo brasileiro participou desse processo, na luta pela cidadania. Nós vamos falar nessa aula sobre os movimentos sociais nas cidades, os movimentos urbanos, e nos movimentos sociais no campo, os movimentos rurais. E nós vamos começar por aqui. Vamos ver o que acontecia nas cidades durante a Primeira República. Você tem certeza que é isso que a gente vai falar? Absoluta. Pode ser, vamos lá. Porque a gente, falando isso, nem vai parecer operário do início do século, Gil. Olha só para as reivindicações. Fala. Pela liberdade para todas as pessoas detidas por motivo de greve. Essa é boa. Que nenhum operário seja dispensado por haver feito greve.
pelo direito de associação para os trabalhadores. Abaixo a exploração do trabalho dos menores de 14 anos nas fábricas e oficinas. Abaixo o trabalho noturno para os menores de 18 anos e das mulheres. Ei! E pelo aumento de 35% nos salários inferiores a R$5.000 e de 25% dos salários mais elevados. E pelo pagamento a cada 15 dias e o mais tardar 5 dias após o vencimento. E pela garantia do trabalho permanente. Pela jornada de trabalho de 8 horas e pela semana inglesa. Ei! E pelo aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário. São Paulo, 1917. Uma greve geral paralisa a cidade nos meses de junho e julho. Mas quais seriam os motivos de se fazer greve naquela época tão distante, em 1917? No fim da Primeira Guerra Mundial, uma revolução na Rússia havia levado operários e camponeses ao poder, liderados pelo Partido Comunista. Essa revolução influenciou os operários brasileiros ligados ao movimento anarquista. Eles deixaram o anarquismo para fundar, em 1922, o Partido Comunista Brasileiro. E em 1928, comunistas e socialistas se uniram para formar o Bloco Operário e Camponês. O objetivo era influir nas eleições que se aproximavam. As preocupações com as condições de vida do povo não eram exclusivas dos comunistas, socialistas e anarquistas. Também a Igreja Católica levava em conta essa questão. A Pastoral Coletiva de 1915 pregava a caridade e o assistencialismo como principais virtudes cristãs. As principais conquistas dos movimentos operários da década de 20 foram a Lei da Aposentadoria e da licença remunerada para tratamento de saúde. Mas eram tempos difíceis. Os governos republicanos desprezavam as reivindicações dos operários e a repressão policial corria solta durante as manifestações de protesto. Pouco a pouco, ao longo da nossa história, os trabalhadores foram conquistando mais e mais direitos. É só ver na nossa Constituição de 1988, que estabeleceu, entre outras coisas, seguro-desemprego, a licença e a liberdade sindical. E se em São Paulo a coisa já estava pegando fogo, no Rio de Janeiro o tempo havia esquentado antes, com a revolta da vacina. Nós vamos ver como foi. De acordo com um político daquela época chamado Benjamin Constant, o Rio de Janeiro era uma cidade bonita e envolvente como uma mulher apaixonada. Mas havia o outro lado da moeda: ruas estreitas, bandos de desocupados, mercados sem fiscalização, focos de doenças que precisavam ser eliminadas. Você já foi vacinado contra varíola? Você tem aquela marquinha aqui no braço? Vamos ver se o pessoal aqui já foi vacinado. Por favor, você já foi vacinado contra varíola? Varíola? É. Já. Tem aquela marquinha ainda no braço? Tenho. É. Tenho. Tem? É. Já. Você sabia que antigamente o pessoal era obrigado a tomar essa vacina? Aham. Sabia? Sabia. E como você reagiria se você fosse obrigado a tomar uma vacina hoje? Tomaria. Se é para o meu bem? Tem que ter um bom motivo para tomar essa vacina. A doença, varíola, foi erradicada, quer dizer, não existe mais. Mas em 1904, essa lei que obrigava o pessoal a tomar a vacina causou muita confusão. Mas, ô Gil, eu acho muito boa a iniciativa do Dr. Oswaldo Cruz de vacinar todo mundo. É assim que deve ser um diretor da saúde pública. Pois eu já não concordo. Eu acho que essa lei é arbitrária e monstruosa. Como monstruosa? Aqui no meu jornal diz que apenas este ano já morreram 4.201 pessoas de varíola. A vacina é necessária, sim. Bom, na verdade eu não sou contra a vacina, e sim contra o regulamento. Porque aqui no meu jornal diz que os vacinadores vão poder invadir casas, fiscalizar a vida de todo mundo e até demolir construções. E nem ao menos vão explicar direito que raio de efeito tem essa vacina. E isso, pra mim, é uma verdadeira ditadura sanitária. Mas essa discussão não ficou só na mesa das confeitarias como esta daqui, não.
Em 10 de novembro de 1904, explodiu uma revolta popular contra a vacina obrigatória. A revolta durou mais de uma semana. Dela participaram principalmente as camadas populares do Rio de Janeiro, compostas por trabalhadores urbanos, biscateiros e desempregados que moravam nas áreas centrais da cidade. Também participaram da revolta da vacina estudantes e líderes sindicais. E para enfrentar essa população enraivecida, o governo usou, além da polícia, tropas do Exército, da Marinha e até do Corpo de Bombeiros, que já existiam naquela época. Mas antes disso, houve bondes incendiados, lojas saqueadas, postes de iluminação destruídos. Mas olha só, Gil. Centenas de pessoas presas e condenadas a trabalhos forçados no Acre. Tivemos 90 baixas, 23 mortos e 67 feridos. E o pior, hein? Desses, 36 eram operários. Mas que vergonha. Valeu! Pelo menos ficou temporariamente revogada a obrigatoriedade dessa vacina. Pois é, mas não foi só nas cidades que o povo se rebelou. Os habitantes da zona rural também estavam descontentes. Vamos ver como foi a revolta deles. Aqui entre o Paraná e Santa Catarina, havia uma região rica em madeira e erva mate. Os dois estados contestavam quem tinha direito a ela. Por isso, o lugar ficou conhecido como Contestado. Por volta de 1911, duas empresas inglesas ocuparam as terras. Tinham o apoio dos coronéis e do governo. Expulsaram os poceiros que moravam ali, mas não tinham título de propriedade. A tradição dos homens santos que anunciam o fim do mundo é antiga. Eles reuniam colônias de fiéis dispostos a seguir o líder até a morte. Antes do contestado, o governo republicano havia reprimido com violência uma outra revolta, a revolta de Canudos. Canudos ficava aqui, no interior da Bahia. A revolta aconteceu em 1897 e o seu líder se chamava Antônio Conselheiro. A história dessa revolta é narrada num livro muito importante e famoso, Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha. Os Sertões é uma verdadeira reportagem sobre o que aconteceu em Canudos. Euclides da Cunha esteve lá e conta com detalhes impressionantes o que ele presenciou em Canudos. Escutem só um trecho do livro. Canudos não se rendeu, resistiu até o esgotamento completo. Caiu no dia 5 de outubro, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Todas as manifestações que nós acabamos de ver nas cidades e nas regiões rurais tiveram a mesma origem. O poder na Primeira República era exercido de forma oligárquica. Muito bem, oligarquia quer dizer governo de poucas pessoas. O grosso da população ficava de fora das decisões que mudavam suas vidas. Foi só a partir da década de 20 que essa situação começou a mudar. Foi ficando cada vez mais difícil governar de costas para o povo. Um dos movimentos que defendiam mudanças na República Velha foi o tenentismo. O tenentismo foi um movimento político que nasceu entre os jovens oficiais das Forças Armadas. Sua primeira ação foi a revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1922. 2 anos depois, os jovens oficiais de São Paulo também se rebelaram. E aí, a história se repetiu em Minas, Sergipe, Pará e no Rio Grande do Sul. O governo sufocou todas essas rebeliões, mas os revoltosos de São Paulo e Rio Grande do Sul conseguiram fugir e formaram a Coluna Prestes. Eles foram liderados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. A coluna chegou a juntar mais de 2.000 homens, que percorreram cerca de 25.000 quilômetros pelo interior do Brasil. No final, eles tiveram que fugir do país e foram se exilar na Bolívia.
Outros setores políticos se juntaram aos tenentes na crítica à República Velha, como a classe média urbana, os trabalhadores e algumas oligarquias estaduais. Muito bem, segundo a política do café com leite, no ano de 1929 era a vez de um mineiro assumir o governo. Mas foi lançada a candidatura de outro paulista, o senhor Júlio Prestes, que inclusive virou o nome desta estação de trem aqui em São Paulo. Aproveitando a briga entre os coronéis, a oposição lançou o nome de um gaúcho, o senhor Getúlio Vargas, com o apoio dos mineiros. Quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes, mas quem ficou com a faixa presidencial foi Getúlio Vargas, graças a um movimento político-militar conhecido como Revolução de 30. Na memória nacional, a Revolução de 30 é tida como um marco de mudança. Foi a quebra da República das Oligarquias. A partir de 1930, a participação do Estado na sociedade brasileira se transformou. O Estado passou a conduzir o desenvolvimento econômico e a controlar as relações políticas e sociais. Agora, se liga na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A teleaula de hoje mostrou a importância dos movimentos populares na luta pela cidadania durante a Primeira República. Grande parte da população mais pobre, incluindo os trabalhadores do campo e das cidades, vivia à margem do processo político. E foi contra isso que esses setores populares se rebelaram. Nas cidades, como em São Paulo, houve greve de operários em 1917. E no Rio de Janeiro, em 1904, houve a Revolta da Vacina. Na zona rural, os movimentos sociais mais representativos foram Contestado e Canudos. Nos anos 20, novos interesses e projetos como o tenentismo geraram uma crise que levou à Revolução de 1930 e ao fim da República Velha. Encerramos por aqui, gostei muito de narrar este vídeo, foi muito interessante para mim. Se você gosta de vídeos desse tipo, se inscreva nesse canal, se inscreva no meu canal também, curta, compartilhe nas redes sociais e a gente se vê na próxima. É isso aí, um abraço, falou!